dia a todos, irmãos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, na quarta-feira passada, retrasada, nós encerramos aqui a nossa série de ministrações voltadas para o tema Em Busca do Tesouro Perdido. E eu fui a última pessoa aqui a ministrar na quarta-feira, e quando eu saí do culto aqui, quando nós terminamos o culto, o pastor André me chamou ali, eu pensei até que ele ia me chamar a atenção de alguma heresia que eu havia falado aqui, mas ele me convocou ali e me chamou dizendo para mim se eu pudesse aqui neste culto de Santa Ceia, neste domingo, trazer novamente a palavra que eu havia ministrado aqui na quarta-feira retrasada. E eu, de prontidão, deu um friozinho na barriga, as pernas começaram a tremer, e eu falei, não, pastor André, a gente está aqui para cumprir o chamado do Senhor sobre as nossas vidas. E vamos orar aí, Deus vai preparar tudo, né? Emoção, o estado emocional, a palavra. E eu falei, não, topo, pode deixar. Vamos colocar a Deus à frente de tudo isso, que eu creio que vai dar tudo certo. Então, o que eu queria dizer aos irmãos é que tiveram muitas pessoas aqui que estavam na quarta-feira retrasada, né? Quando nós terminamos ali a série de mensagens Em Busca do Tesouro Perdido. E essa semana que passou, quando o pastor André comentou comigo, eu fiquei orando a Deus e falando, Senhor, dá algo diferente, né? Para que eu possa levar à igreja, para que eu possa, talvez ali mudar alguma coisa. E aí Jesus falou para mim, não mude absolutamente nada, fale aquilo que eu falei para a igreja, e eu creio que as pessoas ali elas serão edificadas. Amém? Então, quem esteve aqui na quarta-feira retrasada, irá ouvir mais ou menos aqui a mesma mensagem, a mesma temática aqui do texto de Lucas, capítulo 2. E quem não esteve aqui, né, abra o seu coração. Quem esteve, comece a ingerir novamente, a mastigar essa palavra, a extrair mais nutrientes dela. E quem não esteve aqui na quarta retrasada, abra o seu coração, que eu creio que Jesus ele vai falar aos nossos corações aqui essa manhã, amém? E para que Jesus fale conosco, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí juntamente comigo, no livro do evangelista Lucas, capítulo de número 2, nós leremos os versos de número 42 até o verso de número 46. Livro do evangelista Lucas, capítulo de número 2, versos de número 42 ao 46, e diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais soubessem. Pensando eles estar ele entre os companheiros de viagem, andaram a caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Como não acharam, voltaram para Jerusalém em busca dele, onde 3 dias depois eles o encontraram no templo, sentado entre os doutores da lei, ouvindo-lhes e lhes fazendo-lhes perguntas. Amém? Graças a Deus. Queridos, antes de iniciar aqui a ministração, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui à igreja nesta manhã, e eu gostaria que a igreja ela não entendesse essa minha pergunta como uma pergunta invasiva, mas é só para que nós possamos aqui, no decorrer desse texto, entendermos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, amém? E eu gostaria que os irmãos fossem bem sinceros diante de Deus aqui essa manhã. Quem aqui durante a sua caminhada com Jesus já teve aqui essa horrível sensação de José e Maria aqui, de perder a pessoa de Jesus diante dos seus olhos? Quem aqui já teve essa sensação? Olha, já vi que eu não estou sozinho nessa, né? Eu estava aqui pensando para trazer essa palavra. Eu falei, Senhor, se eu perguntar e ninguém levantar a mão, será que eu estou sozinho? Irmãos, eu também, assim como vocês, né? Vocês não são exclusividade quando nós tratamos da questão de perder ali a Jesus diante dos nossos olhos. Eu também já tive essa experiência, a Ana está ali de prova, eu contei esse testemunho aqui na quarta-feira retrasada, eu vou contar novamente, para que nós possamos ser edificados através dele. Eu e a Ana, nós sempre tivemos o sonho de adquirir, então, ali, o tão sonhado, que todos nós temos em comum, que é o tão sonhado desejo da casa própria, amém? Todos aqui têm esse sonho?
Quem já alcançou, glória a Deus por isso, e quem ainda não alcançou, continue em busca do seu tesouro perdido. E no ano de 2021, nós estivemos próximos ali de alcançar esse objetivo. E nós estávamos ali em busca de algo para comprarmos, e aí um amigo meu, ele comprou um apartamento. E aí ele ligou para mim e falou: Jair, você ainda está buscando por um apartamento para comprar, um local para comprar? Eu falei: estou, meu. Ele falou: olha, porque eu comprei um apartamento aqui na Estrada das Rosas, aqui pertinho em Osasco, e, meu, as condições são boas, a questão de financiamento, as parcelas, tudo é cabível ali. Eu falo: vou te indicar para você ir lá. Eu falei: tá bom, eu vou. Chegou no outro dia, à noite, antes de ir, eu comentei com a Ana, e a Ana, ela, um pouquinho resiliente, né, que a Ana sonha alto, né? Ela queria, o sonho dela é ter uma casa. Eu falei: não, para mim, começar com apartamento tá bom. E ali, ela foi meio resiliente, né? Eu falei: não, mas vamos tentar, se a gente não comprar, se a gente não comprar para morar, a gente compra para investir. E aí ela concordou, tal, e aí nós fomos lá, olhamos o apartamento. É um apartamento muito bom, a localização boa. E aí nós vimos ali as questões burocráticas com relação ao contrato, financiamento, prestações, tudo certinho, cabível. Vamos embora para casa. Chegamos em casa, conversamos de novo. A Ana ainda um pouquinho resiliente, mas eu ali persistente. Fui à frente do negócio ali sem consultar ao Senhor. E acabei tomando ali decisões das coisas. No outro dia eu fui lá para conversar com o rapaz do corretor para que nós assinássemos o contrato ali e aí dessemos ali um andamento com relação à compra do apartamento. Chegando lá, fui lá, peguei o contrato, dei uma olhadinha, mas parece que foi de Deus, irmão. Eu falei: cara, eu vou levar esse contrato para que um amigo meu, um engenheiro, ele deu uma olhadinha, um advogado também, para me orientar aqui nessas questões de jurisprudência, né? Ele falou: não, tá bom, pode levar. E aí, quando eu fui para casa, no outro dia, eu já tinha combinado com ele valores, tudo certinho, e aí o meu telefone toca. Quem era? Era esse amigo meu me dizendo: Jair, como é que está lá o seu negócio do apartamento? Eu falei: rapaz, estou indo lá assinar o contrato e fazer o depósito para a construtora. Ele falou: não vai. Não vai porque, olha, eu vim aqui agora acertar os últimos detalhes da minha compra e está cheio de viatura aqui, cheio de polícia. Eu falei: misericórdia. Só que foi um livramento da parte do Senhor para a minha vida isso. Eu ia cair num golpe. Só que essa não aquisição desse sonho, essa não conquista desse apartamento, irmãos, me tirou da presença de Jesus. Eu perdi Jesus de vista, assim, por um bom tempo. Porque aquilo foi como um balde de água fria para mim. Eu fiquei ali, sabe quando a gente está em busca de um sonho e a gente está próximo de alcançá-lo ali e aquilo não acontece? E aquilo para mim, meu estado emocional ele começou a mudar, eu comecei a mudar o meu comportamento dentro de casa, no trabalho. Comecei ali, chegar em casa do trabalho, às vezes eu nem falava com a Ana, ia para o meu quarto, não falava com o Vitor, entrava direto e tal. Até que um belo dia, a minha excelentíssima esposa ali falou: cara, volta para Jesus. Eu falei: volta para Jesus? Como assim? Ela falou assim: é isso, volta para Jesus. E eu lembro que ela me falou assim: Jair, você perdeu a Jesus de vista, ó, faz tempo. Faz tempo que você perdeu a Jesus, que Jesus está distante de você. Eu falei: como assim? E ela começou a fazer os apontamentos. E aí eu descobri que realmente eu estava distante de Jesus, eu havia desapercebido a pessoa de Jesus diante da minha vida por essas questões comportamentais. Mas é interessante também que aí eu falei: bom, estou fora do caminho, estou longe de Jesus, vou fazer o regresso para que eu possa voltar a Jesus. E aí, irmão, parece que a coisa piorou. Eu comecei a buscar Jesus ali nos lugares errados, eu comecei a buscar Jesus ali no campo da minha autossuficiência, no campo ali da minha intelectualidade, ali no espaço da minha intelectualidade, e até que um certo dia eu percebi que, assim como José e Maria aqui em Lucas capítulo 2, dos versos 42 ao 46, eu estava buscando a Jesus nos lugares errados, aonde ele não poderia estar. E aqui neste texto que nós acabamos de ler, nós iremos perceber, igreja, algumas semelhanças relacionadas a este meu testemunho, entendendo aqui, obviamente, o contexto dessa narrativa de Lucas, onde informa-nos aqui a palavra de Deus que José e Maria, juntamente com o jovem Jesus, eles haviam subido para uma celebração da Páscoa na cidade de Jerusalém. E diz o texto que, terminados então os dias dessa celebração pascal, José e Maria, sem a presença do jovem Jesus,
eles voltam de Jerusalém para as suas cidades natal. Porém, diz o texto que no meio desse regresso de Jerusalém para as suas cidades natal, José e Maria, eles percebem essa ausência de Jesus. E diz o texto também que, percebendo José e Maria essa ausência de Jesus, eles começam ali a procurar a Jesus entre os seus próprios companheiros de viagem. E não encontrando a Jesus entre os seus próprios companheiros de viagem, diz o texto que José e Maria, eles começam a procurarem a Jesus ali na presença dos seus próprios parentes. E não encontrando a Jesus na presença dos seus próprios parentes, diz o texto que José e Maria, eles começam a procurarem a Jesus aqui na presença dos seus próprios conhecidos. E não encontrando a Jesus na presença dos seus próprios conhecidos, diz o verso de número 45, que José e Maria, eles voltam para Jerusalém, a fim de que na própria Jerusalém, eles pudessem ali reencontrarem a pessoa de Jesus, e ali eles encontram ali a pessoa de Jesus, sentado no templo ali, entre os doutores da lei, ouvindo ali os doutores e fazendo a eles ali algumas perguntas. Mas a pergunta que cabe-nos aqui, por meio desse texto de Lucas, é entendermos, igreja, como os pais de Jesus aqui, ao regressarem de Jerusalém para as suas cidades natal, eles, sem perceberem, esqueceram ao jovem Jesus na cidade de Jerusalém. A pergunta que cabe-nos aqui, por meio dessa narrativa de Lucas, é entendermos aqui quais foram as causas dessa distração a Jesus, quais foram os indícios desse esquecimento a Jesus, quais foram os sinais com que José e Maria, ao regressarem de Jerusalém, após ali a festa pascal, eles esquecessem a pessoa de Jesus na cidade de Jerusalém. E o primeiro dos sinais que nós observaremos aqui, através dessa narrativa, que colaboraram para que José e Maria, eles regressassem de Jerusalém para suas cidades natal, e sem perceberem, perdessem ao jovem Jesus de diante dos seus cuidados, é que ao voltarem de Jerusalém para suas cidades natal após a celebração da Páscoa, diz o verso de número 42, que José e Maria, eles não perceberam essa ausência de Jesus, quando eles regressaram aqui de Jerusalém para as suas cidades natal. Observe comigo no texto, a partir do verso de número 42, que está escrito assim, ó: quando Jesus completou 12 anos de idade, seus pais subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa, e passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais soubessem. Interessante que na tradução da Bíblia Anotada Expandida, esse verso de número 46, ele está escrito da seguinte forma: e ao retornarem os pais de Jesus após a festa pascal, o menino Jesus permaneceu em Jerusalém sem que os seus pais tivessem o conhecimento. E a ideia da palavra tivessem, usada aqui nessa versão da Bíblia, Anotada Expandida, igreja, do grego, ela quer dizer gnosco ou gnóstico, que significa chegar a saber, chegar a perceber ou obter o conhecimento de perceber. Ou seja, igreja, quando José e Maria aqui, eles regressaram de Jerusalém após a festa pascal para a cidade de Nazaré, eles não perceberam essa ausência de Jesus. Quando José e Maria aqui, eles voltaram de Jerusalém após a festa pascal para as suas cidades natal, eles não discerniram essa ausência de Jesus, eles não entenderam essa ausência de Jesus. Assim, queridos, o primeiro dos sinais que se revela-se a nós, quando nós como igreja estamos esquecendo a pessoa de Jesus em Jerusalém. O primeiro dos sinais que se revela-se em nós, quando nós como igreja estamos sem percebermos, desapercebendo a pessoa de Jesus em Jerusalém, é quando nós, sem percebermos, não percebemos mais a Jesus à frente dos nossos projetos. É quando nós, sem percebermos, não percebemos mais a Jesus à frente dos nossos anseios. É quando nós, sem percebermos, não percebemos mais a Jesus à frente dos nossos projetos, à frente da nossa vida ministerial, à frente da nossa vida profissional, à frente da nossa vida financeira. Assim, queridos, o primeiro dos sinais que se revela-se em nós, quando nós como igreja estamos esquecendo a pessoa de Jesus em Jerusalém, é quando nós, sem percebermos, não percebemos mais a Jesus à frente das nossas ambições. É quando nós, sem percebermos, não percebemos mais a Jesus à frente dos nossos projetos pessoais. É quando nós, sem percebermos, não percebemos mais a Jesus à frente das nossas decisões, à frente dos nossos desejos.
Assim, queridos, o primeiro dos sinais que se revela em nós quando nós, como igreja, estamos esquecendo a pessoa de Jesus em Jerusalém, é quando nós, sem percebermos, nos tornamos insensíveis à voz do Senhor, à glória do Senhor, à presença do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Tem uma frase do pastor César, queridos, onde nessa colocação, ele afirma dizendo, abre aspas, começamos a perceber que estamos desapercebendo a pessoa de Jesus, quando o próprio Jesus, ele deixa de ser a prioridade sobre as nossas vidas. Queridos, quando nós começamos a tocarmos os nossos projetos pessoais, sem colocarmos a Jesus à frente desses nossos projetos, quando nós tocamos a nossa vida ministerial, quando nós tocamos a nossa vida pessoal, quando nós tocamos os nossos projetos pessoais, a nossa vida ministerial, a nossa vida profissional, queridos, sem colocarmos a Jesus à frente desses nossos projetos, sem colocarmos a Jesus à frente desses nossos anseios, sem colocarmos a Jesus à frente dessas nossas vontades, à frente dessas nossas decisões, à frente desses nossos interesses, queridos, isso é um sinal de que nós, sem percebermos, esquecemos a pessoa de Jesus em Jerusalém. Mas ao contrário, igreja, dessa nossa errônea conduta de fé, o sábio Salomão, no seu livro de Provérbios, capítulo 3, verso 6, ele escreveu dizendo-nos, lembrem-se de colocar a Deus em primeiro lugar, em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho da retidão. No mesmo livro de Provérbios, capítulo 16, verso 3, disse-nos o Senhor, consagre a mim tudo aquilo que você faz, e os seus planos, eles serão bem-sucedidos. Em Lucas capítulo 9, verso 23, disse ali o Senhor aos seus futuros discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a ideia do imperativo aqui expressado por Jesus aos seus futuros discípulos em Lucas 9, 23, segundo o teólogo Moody, ela implica-nos em colocarmos a nossa vida em segundo plano, a colocarmos a nossa vida em segundo plano, e a pessoa do nosso Senhor Jesus, igreja, tudo aquilo que nós iremos fazer. Portanto, queridos, eu quero convidar você aqui nessa manhã, que regressou de Jerusalém após a festa pascal, e não percebeu a pessoa de Jesus em Jerusalém. Eu quero convidar você aqui nessa manhã, que tem esquecido de colocar Jesus à frente dos seus projetos pessoais, que tem esquecido de colocar Jesus à frente da sua família, que tem esquecido de colocar a Jesus na sua vida ministerial, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, a colocar a Jesus aqui a partir dessa manhã, à frente das suas decisões, à frente do seu matrimônio, à frente da sua vida financeira, à frente dos seus projetos, à frente das suas decisões. Portanto, queridos, é desejo do Senhor que você diga para Ele aqui essa manhã, Senhor, a partir de hoje, o Senhor vai à frente do meu casamento. É desejo do Senhor, queridos, aqui essa manhã que você diga para Ele, Senhor, a partir de hoje, Senhor, o Senhor vai à frente das minhas decisões. A partir de hoje, Senhor, o Senhor vai à frente da minha vida financeira. A partir de hoje, Senhor, o Senhor vai à frente das minhas emoções. A partir de hoje, Senhor, o Senhor vai à frente das minhas crises, à frente das minhas limitações, à frente das minhas necessidades, à frente, ó Jesus, das minhas enfermidades. Aleluias. E louvado seja Deus. E o segundo dos sinais que se revela sobre a vida do crente, igreja, que perdeu a pessoa de Jesus de diante dos seus olhos, é quando esse crente, igreja, na tentativa de poder reencontrar a Jesus, como José e Maria aqui, ele não sabe mais aonde poder lhe localizar. Veja comigo aí na sua Bíblia, a partir do verso 41, que está escrito assim: anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando atingiu os 12 anos de idade, subiram para Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados então os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem
que os seus pais soubessem. Pensando eles, porém, estar ele, Jesus, entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre parentes e os conhecidos, e não tendo-os o encontrado, eles voltaram para Jerusalém, a fim de que na própria Jerusalém eles pudessem reencontrar aqui o desapercebido e esquecido Jesus de diante de suas presenças. Ou seja, igreja, o que José e Maria aqui, o que nós aprendemos aqui e observamos aqui, é que José e Maria aqui no meio desses seus egressos de Jerusalém para as suas cidades natal, eles perceberam essa ausência de Jesus. E diz o texto que percebendo eles essa ausência de Jesus, eles começaram a procurar a Jesus ali, como eu disse aqui agora há pouco, entre os seus próprios companheiros de viagem. Mas diz o texto que eles não encontraram a Jesus entre os seus próprios companheiros de viagem. E não encontrando a Jesus entre os seus próprios companheiros de viagem, eles começaram a procurar a Jesus ali na presença dos seus próprios parentes. E não encontrando a Jesus ali na presença dos seus próprios parentes, eles começaram a procurar a Jesus ali na presença dos seus próprios conhecidos. E não encontrando a Jesus aqui na presença dos seus próprios conhecidos, diz o verso de número 45, que eles voltam para Jerusalém, a fim de que na própria Jerusalém eles pudessem reencontrarem-se com a pessoa do desapercebido e esquecido jovem Jesus. Ou seja, igreja, José e Maria aqui, eles buscaram a pessoa de Jesus entre os seus próprios parentes. José e Maria aqui em Lucas capítulo 2, os versos 42 ao 46, eles buscaram a pessoa de Jesus na presença dos seus próprios conhecidos. Eles buscaram a pessoa de Jesus na presença dos seus próprios companheiros de viagem. Mas o verso de número 42 informa-nos que mesmo procurando a Jesus ali entre os seus próprios companheiros de viagem, que mesmo procurando a Jesus ali entre os seus próprios parentes, que mesmo procurando a Jesus ali na presença dos seus próprios conhecidos, José e Maria, eles não tiveram êxitos nessas suas buscas pela pessoa de Jesus. Assim, queridos, o que José e Maria revela-nos aqui através dessas suas desorientadas procuras pela pessoa de Jesus, é que o segundo sinal de que nós como igreja, sem percebermos, estamos perdendo a pessoa de Jesus diante dos nossos olhos, é quando nós, sem percebermos, perdemos a pessoa de Jesus, e quando nós voltamos para que possamos o reencontrá-lo, nós não sabemos mais aonde podemos lhe localizar. Assim, queridos, o segundo dos sinais de que nós como igreja, estamos perdendo a pessoa de Jesus de diante dos nossos olhos. O segundo dos sinais, queridos, de que nós como igreja estamos perdendo a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, a graça de Jesus sobre as nossas vidas, o poder de Jesus sobre as nossas vidas, a presença de Jesus, a glória de Jesus, é quando nós, nessa nossa tentativa de podermos reencontrá-lo, nós não estamos mais sabendo aonde podemos localizar. Queridos, quando nós começamos a procurarmos a Jesus nos lugares improváveis aonde Jesus ele não poderá estar. Quando nós começamos a procurarmos a pessoa de Jesus nos lugares inviáveis à sua pessoa, nos lugares impropícios à sua pessoa. Quando nós começamos a procurarmos a Jesus aqui, como fizeram aqui José e Maria, entre os nossos próprios companheiros de viagem, entre os nossos próprios parentes, entre os nossos próprios conhecidos, isso é um sinal, queridos, de que infelizmente nós perdemos a pessoa de Jesus em Jerusalém, e nessa volta para que nós possamos o reencontrá-lo, nós não estamos mais sabendo aonde podemos lhe localizar. Queridos, como eu mencionei aqui, através do meu testemunho com a Ana, quando a Ana ela me trouxe para baixo ali, através daquele sermão, daquela palavra, eu falei, Senhor, eu preciso voltar para a sua presença, a minha conduta não está sendo compatível com aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E ali eu comecei a buscar a Deus, ali eu falei, Senhor, me dá um sinal, muda o meu estado emocional, muda o meu comportamento. Só que, como eu disse aqui, eu comecei a procurar a Jesus ali através da minha razão, eu comecei a procurar a Jesus ali através do meu intelecto, eu procurei a buscar Jesus ali no campo da minha intelectualidade, no perímetro ali da minha autossuficiência, até que passaram-se os dias e eu percebi que eu estava buscando a Jesus no lugar aonde ele não poderia ser encontrado. Mas a boa notícia para nós aqui essa manhã
é que ainda que nós sem percebamos, ou percebemos, tenhamos, queridos, esquecido a pessoa de Jesus na cidade de Jerusalém. É que ainda nessa nossa tentativa de podermos reencontrarmos a pessoa de Jesus, nos encontramos perdidos, sem saber aonde nós podemos lhe encontrar. Jesus aqui nessa manhã, através da sua graça, Jesus aqui nessa manhã, através das suas misericórdias, Jesus aqui nessa manhã, através da sua bondade, do seu amor, Ele se permitirá, Ele se deixará, Ele se autorizará aqui nessa manhã a ser reencontrado por cada um de nós aqui nessa manhã. Veja comigo aí na sua Bíblia, aleluias. No verso de número 42, que diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus permaneceu em Jerusalém sem que os seus pais soubessem. Pensando eles, os pais de Jesus aqui, que estivessem entre os companheiros de viagem, andaram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Como não o acharam, voltaram para Jerusalém em busca dele, onde 3 dias depois, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores da lei, ouvindo-lhes, eles fazendo-lhes ali algumas perguntas. Ou seja, queridos, foi no templo, em Jerusalém, ou seja, nos lugares propícios à pessoa de Jesus, que José e Maria aqui, eles reencontraram a pessoa do nosso Senhor. Queridos, enquanto José e Maria aqui, nesses seus retornos para Jerusalém, a fim de reencontrarem-se com a pessoa de Jesus, eles começaram a procurar a Jesus entre os seus próprios parentes. Eles começaram aqui a procurar a Jesus entre os seus próprios conhecidos. Eles começaram a procurar a Jesus aqui entre os seus próprios companheiros de viagem, nos lugares improváveis a pessoa de Jesus, nos lugares incertos a pessoa de Jesus, duvidosos a pessoa de Jesus. José e Maria aqui, eles não encontraram a pessoa de Jesus. Mas o verso de número 46, a igreja informa-nos que após 3 dias de frequentes procuras pela pessoa de Jesus entre os seus próprios parentes, que após 3 dias de procuras pela pessoa de Jesus entre os seus próprios conhecidos, que após 3 dias de procuras por Jesus entre os seus próprios companheiros de viagem, nos lugares improváveis a pessoas de Jesus, relativo à pessoa de Jesus, secundário à pessoa de Jesus, José e Maria, eles chegam na cidade de Jerusalém, e diz o verso de número 46, que eles reencontram-se com Jesus, sentado no templo, na própria Jerusalém, entre os doutores da lei ali, ouvindo-lhes e lhes fazendo-lhes algumas perguntas. Queridos, o que Jesus, Ele está dizendo-nos para nós aqui nessa manhã, é que Ele está disposto para ser reencontrado por cada um de nós aqui nessa manhã. Queridos, o grande problema, para que nós como igreja não reencontremos com a pessoa de Jesus, não está na dificuldade em si que o próprio Jesus, Ele nos impõe, porque Jesus aqui, Ele nos dá exatamente a sua localização, para que nós como filhos de Deus possamos o reencontrar com a sua pessoa. Mas a grande problemática para que nós como igreja nos reencontremos com a pessoa de Jesus e nele, consequentemente, o nosso tesouro perdido, é que em muitas das situações, nós como igreja, estamos buscando a presença de Jesus, estamos buscando as respostas de Jesus, estamos buscando a graça de Jesus, o poder de Jesus sobre as nossas vidas, porque nós, infelizmente, estamos buscando a pessoa de Jesus nos lugares errados, onde Jesus, Ele não poderá estar. Mas aí você deve estar se perguntando, mas irmão Jair, então qual é o real local que eu possa encontrar Jesus? Qual é, irmão Jair, a exata localização? Qual é, irmão Jair, o correto endereço? Qual é o correto perímetro que eu possa reencontrar a pessoa de Jesus? E o verso de número 46, ele vai lhe reiterar o lugar onde você poderá encontrar Jesus, dizendo que passados os dias da festa, ao regressar, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais soubessem. Pensando eles que tivessem entre os companheiros de viagem, andaram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos.
Como não o acharam, voltaram para Jerusalém em busca dele, onde 3 dias depois, eles o acharam no templo, ou seja, no lugar propício para reencontrarem-se com a pessoa de Jesus, sentado entre os doutores da lei, ouvindo-lhes eles fazendo-lhes ali algumas perguntas. Ou seja, a igreja foi no templo em Jerusalém, no lugar propício para que José e Maria, eles reencontrassem a pessoa de Jesus, que esse casal aqui, eles reencontraram a preciosa pessoa de Jesus, ali de diante das suas presenças. Queridos, como eu mencionei agora há pouco, enquanto José e Maria aqui, eles procuraram a Jesus entre os seus próprios companheiros de viagem. Enquanto José e Maria aqui, eles procuraram a Jesus entre os seus próprios parentes. Enquanto José e Maria aqui, eles procuraram a Jesus nos lugares improváveis, aonde Jesus não poderia estar, nos lugares inviáveis à pessoa de Jesus, duvidosos à pessoa de Jesus, José e Maria, eles não reencontraram-se com a pessoa do nosso Senhor Jesus. Queridos, o que eu quero dizer aqui para você nessa manhã, é que será no templo em Jerusalém, ou seja, nos lugares propícios à pessoa de Jesus, que você reencontrará o seu tesouro perdido. Querido, será nos lugares propícios à presença de Deus. E o que eu quero dizer aqui, quando eu menciono o templo, aqui não é o templo físico, mas o que eu quero dizer aqui é que será no campo da sua oração, será no campo da leitura da palavra, da sua renúncia ao pecado, da prática do jejum, do cumprimento à palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus, da sua santificação, da sua obediência ao Senhor, que você certamente reencontrará, queridos, a pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, queridos, eu gostaria de convidar a você, aqui nessa manhã, que tem procurado, queridos, o seu tesouro perdido entre os seus próprios companheiros de viagem. Eu quero convidar você aqui essa noite, que tem procurado a pessoa de Jesus, como fizeram aqui José e Maria, na presença dos seus próprios parentes. Eu quero convidar você aqui essa noite, que tem procurado o seu tesouro perdido entre os seus próprios conhecidos, nos lugares improváveis à pessoa de Jesus, inadequados à pessoa de Jesus, a começar a partir dessa manhã, a procurar o seu tesouro perdido no lugar adequado onde ele poderá estar, a procurar a Jesus no lugar adequado onde ele poderá estar, a procurar a Jesus nos lugares compatíveis à sua pessoa, condizentes à sua pessoa, propícios à sua pessoa, para que você assim, através dessas suas corretas buscas, você possa reencontrar-se com a pessoa do nosso Senhor Jesus. Assim, querido, Jesus está lhe dizendo pela sua palavra, que Ele está lhe concedendo a sua exata localização, para que você regresse para Jerusalém e o reencontre no templo, sentado entre os doutores da lei, ouvindo-lhes e lhes fazendo-lhes ali algumas perguntas. O que Jesus está lhe dizendo pela sua palavra aqui nessa manhã, é que Ele está passando o CEP do seu endereço, para que você possa, aleluias, reencontrar o seu tão sonhado tesouro perdido. O que Jesus está lhe dizendo pela sua palavra essa manhã, é que Ele está te dando aqui nessa manhã a sua exata localização, para você encontrar as respostas que você está buscando, para você encontrar o consolo que você está buscando, para você reencontrar a cura que você está buscando, a salvação que você está buscando, o perdão que você está buscando, o tesouro que você está buscando, aleluias. Louvado seja Deus. Portanto, querido, se você deseja, há uma condição de Jesus aqui, encontrar a pessoa de Jesus e nele encontrar o seu tesouro perdido. Se você deseja encontrar a sua maior preciosidade, que é a pessoa de Jesus, e nele o seu tesouro perdido. Se você deseja encontrar a sua maior realidade, a sua maior riqueza, o seu maior patrimônio, que é a pessoa de Jesus, e nele a restauração da sua família, e nele a cura para a sua enfermidade, e nele as bênçãos para a sua família, as bênçãos para o seu casamento, as bênçãos para a sua vida financeira, procure a Jesus a partir dessa manhã, nos lugares improváveis aonde Ele poderá estar. Procure a Jesus no campo das orações, no campo da santificação, no campo da leitura
leitura da palavra, aleluias, no campo das renúncias do seu pecado, e você verdadeiramente contemplará a pessoa de Jesus sobre a sua vida. Certa feita, perguntaram para um grande caçador de tesouros, por nome de um inglês, Eric Lawrence. Meu inglês é ruim, tá, irmãos? Qual teria sido o grande segredo para que ele encontrasse uma das maiores descobertas de tesouros perdidos que ocorreu numa fazenda na vila de Oxney, em Suffolk, na Inglaterra? E ele respondeu ao entrevistador dizendo, abre aspas, à medida em que eu explorava o terreno, iam aparecendo mais e mais objetos, quando de repente o meu detector de metais capturou um forte sinal no terreno, e foi a partir dessa localização, sinalizada pelo meu detector de metais, que eu comecei a escavar e consegui encontrar 27 quilos de objetos de ouro e prata, 15.234 moedas romanas e 200 objetos de ouro. Interessante que no finalzinho, essa história aqui é verídica, tá, irmãos? Se os irmãos quiserem, depois eu passo a fonte dessa história para vocês. Interessante é que já no finalzinho dessa história, o entrevistador perguntou para ele, é interessante que já no finalzinho dessa entrevista, ele respondeu ao entrevistador, mas todavia eu só consegui encontrar essa grande quantidade de tesouro, porque o meu detector de metais havia me indicado exatamente o lugar aonde eu poderia ter encontrado esse grande volume de tesouro. E o que eu gostaria para dizer para você aqui nessa manhã, sustentado nessa palavra, baseado nessa palavra, é que você, assim como esse grande caçador de tesouro aqui, Eric Lawrence, você acaba de receber nesse exato momento em suas mãos o seu detector de metais, que foi a palavra de Jesus ministrada aqui ao seu coração, aqui nessa manhã, para você ir em busca do seu tesouro, para você ir em busca de Jesus, e nele, consequentemente, o seu tesouro perdido. O que eu gostaria de dizer também para você aqui nessa manhã, é que além de Jesus, Ele lhe conceder aqui o seu detector de metais, Ele já localizou para você aqui essa manhã, a sua exata localização, aonde você reencontrará certamente o seu tesouro perdido. Então, se você jaz com o seu detector de metais na mão, que foi a palavra ministrada aqui nessa manhã, que ajudará você a encontrar o seu tesouro perdido. Se você jaz com a exata localização para encontrar esse tesouro perdido, que é na pessoa de Jesus, e nele o seu tesouro, cabe a você agora, a partir desse momento, a começar a escavar esse terreno, aleluias, a começar a escavar esse lugar onde encontra-se esse tesouro perdido, a começar a se esforçar, a começar a escavar, a começar a procurar, a começar a ser persistente. Queridos, comece, você já tem o detector de metais, você já tem o lugar. Agora o que Jesus está falando para você aqui essa manhã, comece a escavar, comece a cavucar, comece a ser persistente, não desista, queridos, não desanime. Comece, queridos, a localizar a presença de Jesus, comece, queridos, a buscar a presença do Senhor, a cavar o seu tesouro perdido, a buscar o tesouro perdido. Para isso você terá que se esforçar, para isso você terá que cavar o buraco, para isso você terá ali que cavar a terra e encontrar o seu tesouro perdido, aleluias. Você já tem, queridos, a metodologia, você já tem aqui as ferramentas necessárias para que você possa encontrar a pessoa de Jesus e nele a cura para a sua depressão, e nele a cura para a sua ansiedade, e nele a cura para as suas finanças, e nele a solução para o seu casamento, e nele perdão para os pecados, e nele salvação para a sua alma, e nele, queridos, a reconstrução da sua família, a conversão da sua família, aleluias, e louvado seja Deus. Eu queria fazer algo